Querido, abra sua Bíblia, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós estamos estudando essa carta na perspectiva da alegria na vida cristã. Existem inúmeros, centenas de ensinamentos nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu ao livro dos Filipenses, aos Filipenses. E nós separamos para estar estudando com os irmãos nessa perspectiva de vivermos a vida cristã de uma maneira alegre, entendendo que a nossa vida foi prometida por Jesus de a vivermos com abundância, com alegria. E por vezes a nossa alegria é tomada, é roubada, é tirada de nós, e muitas vezes nós acabamos nos entristecendo por conta desses roubadores de alegria. E em cada um desses capítulos nós encontramos pelo menos um grande ladrão de alegria, em que nós tomamos emprestado um livrinho pequenininho que eu tive a oportunidade de ler quando ainda era seminarista, o livro de Warren Wiersbe, que diz Ladrões de Alegria, e ele vai tratar dessas questões da nossa alegria e fala de 4 grandes ladrões da alegria. E eu tomo emprestado esses ladrões da alegria para estudar com os irmãos essa carta que para mim tem sido uma grande lição ao estudá-la e compartilhar com os irmãos. Para o irmão entender quem são os filipenses, melhor é que o irmão em casa leia Atos 16. Em Atos 16 você vai ver que Paulo tem vontade de fazer uma viagem, mas pelo Espírito Santo ele é impedido de fazer a viagem que ele gostaria de fazer. E então ele é levado a Troade, e a Troade então a Filipos. Em Filipos ele encontra com a mulher que cuidava das roupas na cidade. Era uma mercadora, uma comerciante de roupas. E ele então fala do evangelho daquela mulher, Lídia, começa um trabalho de evangelização na casa de Lídia, e o evangelho cresce, ele caminha pela cidade, e a grande experiência do apóstolo Paulo com os filipenses é quando ele se depara com uma mulher adivinhadora, em que ela declara diante, todos os dias ela segue o apóstolo Paulo e vai dizer: esse homem tem o Espírito de Deus. E Deus, pela sua grande sabedoria, revela ao apóstolo Paulo que aquela mulher, ela tinha um espírito diferente, não de Deus. E Paulo repreende o espírito de adivinhação daquela mulher, e os magistrados, o povo da cidade, se revolta contra o apóstolo Paulo, o aprisiona, porque todos os recursos se baseavam em cima das profecias, das adivinhações daquela mulher. Prendem Paulo e Silas, o açoitam, colocam ele na prisão, e aí nós encontramos aquele texto que nós muito bem conhecemos, quando eles lá na prisão estão, no calabouço da prisão, eles louvam a Deus, cantam ao Senhor. Enquanto eles estão louvando, Deus promove um grande terremoto, as portas da prisão se abrem, os presos querem fugir, o cárcere que está ali, o guarda da prisão ali quer se matar. Paulo diz para ele o texto que nós conhecemos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esse é o povo que Paulo vai escrever falando de alegria. Um povo que no início da sua vida ministerial foi um povo que o açoitou, um povo que não foi bem aceito a sua fala, a sua prédica. Paulo não foi muito bem recebido, mas agora esse homem esquece as suas feridas, as suas dores, e escreve, depois de muitos anos passados, uma carta falando de alegria para esse mesmo povo. Paulo agora escreve essa carta e nós estudamos o primeiro capítulo e o segundo capítulo. O primeiro capítulo, Paulo vai falar
de uma questão que envolve cada um de nós, que tem a potencialidade de nos roubar a alegria, que são as circunstâncias. E a resposta para Paulo às suas circunstâncias é fazer com que tudo aquilo que ele passou sirva para o crescimento do Evangelho. Então todas as circunstâncias, de nada tem valor ele ter passado, ele sofrer, se aquilo tenha redundado em progresso do Evangelho. O que Paulo está nos ensinando é que todas as circunstâncias adversas em nossa vida não são maiores do que aquilo que nós, usados por Deus, podemos levar ao coração de outros para o crescimento do Evangelho. Em segundo lugar, nós vimos que pessoas têm a capacidade de tirar a nossa alegria, de nos entristecer. Vários tipos de pessoas que nos julgam, pessoas orgulhosas, pessoas que mentem a nosso respeito, pessoas que não nos valorizam. Enfim, pessoas têm a capacidade de nos entristecer. Mas Paulo dá uma resposta para essas atitudes dessas pessoas e como deve ser o nosso procedimento. No capítulo 2, Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo e sermos humildes como Cristo, agirmos como Cristo, fazermos o que Cristo fez, vivermos Cristo em nós e abençoarmos aqueles que nos machucam, aqueles que nos ferem, aqueles que nos humilham, aqueles que nos maltratam e aqueles que tentam destruir a nossa alegria. Essas pessoas, Deus cuidará de cada uma delas, mas a nossa resposta, cada uma deve ser abençoada. Capítulo 3, você lê na sua Bíblia, a primeira palavra no capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Capítulo 3 vai falar de algo que tem a tendência de tirar a nossa alegria. São as coisas. E é interessante que o apóstolo Paulo fala muito sobre coisas, todas as coisas, demais coisas. Veja o que diz o verso de número 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então aquilo que ele tinha como lucro, que era valioso, que era importante, ele perdeu por causa de Cristo. Verso de número 8, ele fala que perdeu todas as coisas por causa de Jesus. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Enfim, ele vai dizer que tudo aquilo que ele valorizava, ele deixou de lado e percebeu que eram coisas que não tinham valor se comparadas ao valor de Jesus Cristo na sua vida. Então Jesus Cristo tinha um valor muito maior do que o valor que ele anteriormente dava às demais coisas. Verso de número 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Enfim, ele vai falar daquilo que ele deixou por causa de Jesus Cristo. Verso 19, ele vai dizer que existem pessoas, e ele aqui vai fazer uma crítica no verso 19, as pessoas que têm o seu Deus como o seu Deus, o seu estômago e os seus instintos e apetites, que vão nortear a sua vida, que vão dirigir a sua vida. Ele diz, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas desse mundo. E o verso 21, ele vai dizer que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo, porque
pertencem ao Senhor, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Enfim, o capítulo 3 de Filipenses fala de coisas que valorizamos, coisas que entendemos ser valiosas e muito preciosas para nós. A pergunta imediata que devemos fazer nesse momento é: que coisas eram essas que faziam que Paulo entendesse que havia deixado para trás, abandonado, perdido todas elas por causa de Jesus Cristo? Que coisas essas que Paulo está falando? Quais eram, na realidade, essas coisas? A resposta é simples: eram os seus valores pessoais, aquilo que ele entendia como sendo precioso, pelo menos por uma grande razão, irmãos, que são coisas que, quando nós as temos, quando nós as possuímos, acreditamos que porque a possuímos, elas trazem valor a nós, elas trazem credibilidade à nossa pessoa, trazem credibilidade ao nosso ser, à nossa vida, e achamos por vezes que a vida vale mais por conta dessas coisas que adquirimos, que alcançamos, que conquistamos ao longo da nossa existência. Paulo então vai falar das coisas que eram importantes para ele. Que coisas eram essas? Veja o verso de número 5 e 6. Quero que você marque na sua Bíblia esse capítulo 3, esses textos que nós estamos lendo, e depois em casa, irmãos, estude, leia, tenha a curiosidade de buscar entender tudo isso que o apóstolo está falando. Capítulo 3, versos 5 e 6. Diz o seguinte: quais eram as coisas que Paulo valorizava? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que na lei há, irrepreensível. Eram essas as coisas que ele dava valor. Ele fala da sua cidadania, ele vai dizer que ele é hebreu. Olha, eu sei quem eu sou hebreu, e eu sou hebreu de verdade, eu não sou um hebreu misturado, eu não sou misturado como muitos, eu sou um hebreu verdadeiro. Ele tem satisfação, ele tem prazer na sua cidadania. Ele vai dizer também do seu vínculo, ele vai falar de que ele pertence à tribo de Benjamim. E olha, querido, a tribo de Benjamim, se não de todas, era considerada a mais importante, porque os grandes soldados de Israel, eles vinham da tribo de Benjamim, e eles se colocavam numa posição em que dizia o seguinte: ó, eu pertenço à tribo de Benjamim, eu sou um homem hebreu e sou valioso, sou alguém importante, eu não sou um João ninguém. João ninguém é outra coisa, mas eu sou alguém. Ele se prende a esses valores. E ele vai dizer então o seguinte: não somente isso, ele era zeloso da sua religiosidade. Ele vai dizer: eu sou fariseu. E aqui nós talvez tenhamos que abrir uma aspas e pensar um pouco sobre o fariseu. O fariseu que nós falamos e costumamos ler, em que Jesus os critica, na realidade os critica porque o seu zelo pela lei extrapolou a condição natural, porque na sua origem os fariseus eram homens dedicados, completamente dedicados à preservação da lei, e tanto eles se orgulhavam disso, que eles tinham muita dificuldade em encontrar alguém que se dizia o Messias, porque Jesus não é o primeiro que aparece dizendo ser o Messias. Haviam muitos outros que já se autodenominavam de Messias,
E os fariseus, eles no seu zelo pela lei, eles fazem muitos testes, muitas provas para identificar se aquele era realmente o Messias. Na época de Jesus, eles agora estão extrapolando o zelo da lei, já se consideram os detentores da verdade, não são mais aquela origem que preservavam a lei com tanta autoridade, com tanto comprometimento. E ele, Paulo, vai dizer: sou fariseu, perseguidor dos cristãos. O zelo de Paulo era tão grande que ele se coloca como um perseguidor dos cristãos para dizer: olha, esses não podem continuar assim, estão indo contra tudo que eu aprendi, tudo que eu defendo, tudo que eu faço para preservar na lei. E ele persegue os cristãos, e ele carrega tudo isso no coração, tudo isso na sua alma, e vai dizer que por conta de tudo isso se sente justo e irrepreensível. São essas coisas que o apóstolo Paulo perde, são essas coisas que ele deixa de lado, são essas coisas que ele, ao deixar, ele vai nos apontar que, sendo importantes para ele, valiosas para ele, não foram capazes de tirar a sua alegria em estando na presença de Jesus. Quais são as coisas que nós consideramos valiosas e consideramos dar valor a nós mesmos e que atribuem valor a nós? Quais são as coisas que possuímos, que temos, que julgamos ser tão importantes e que, se por acaso as perdermos, perdemos com ela a nossa alegria de estar na presença de Deus? Que coisas são essas que são capazes de roubar e tomar a nossa alegria? Que coisas são essas que entendemos fazem com que nos sintamos valorosos, preciosos, que são tão importantes para nós? Eu pelo menos destaco 3. Primeiro, as próprias coisas, as coisas que possuímos. Nós somos, na realidade, irmãos, uma sociedade consumista. Na verdade, alguém diz para nós a todo dia, todo momento, na TV, no rádio, nos jornais, nos outdoors da rua, nas estradas, em todo lugar, a gente vê alguém dizendo o seguinte para você e para mim: tenha mais, adquira isso, porque você vai ser importante. Ao adquirir isso, o carro do ano, o iPhone, o iPad, você deve ter visto na televisão a correria que foi para a compra do iPad, do iPhone 5 nos Estados Unidos. Já existe uma fila antecipada para a venda do iPhone 5. Agora no Brasil, que será lançado agora em dezembro, a fila. E as pessoas vão estar nas lojas para adquirir o seu iPhone 5. Não é verdade? Porque isso vai tornar uma pessoa melhor, uma pessoa valiosa, valorosa. Olha, o pastor Roberto tem um iPhone 5. Né? Então, por isso, as pessoas vão achando que as coisas são importantes. Eu estava vendo uma propaganda na televisão muito interessante, você deve ver. Um camarada sarado, bonito, ele está de calça jeans, barriga tanquinho. Ninguém aqui tem uma barriga tanquinho igual aquela, né? Lavando a frente da casa com a jateadora Steel. E ele lava aquela jateadora em câmera lenta, e ele faz em câmera lenta. E as mulheres vão passando à frente da casa, do outro lado da rua, esbarram uma na outra, elas ficam encantadas. O camarada é chamado pela esposa, ele entra. Quando ele entra em casa, não é o mesmo, é um cara meio esquisitão. Então o valor
que a propaganda dá para nós. E o que é importante não é quem você é, o que você é, mas o que você possui. Se você possui uma lavadora Steel, último modelo, você vai impactar as mulheres ao lavar à frente da sua casa. Então, nós valorizamos as coisas. O carro do ano, você vale e passa a valer o quanto você tem. O pior é que você acaba acreditando que mais um sapato vai dar valor a você, que mais uma calça comprida, último modelo, vai dar valor à sua vida, mais um vestido novo vai fazer de você uma pessoa mais importante. Eu acho que no nosso meio evangélico, aquele que possui uma Bíblia de estudo tal, a gente olha para ele, olha, fulano tem uma Bíblia de estudo tal. Um dia, olha, ele é muito inteligente porque ele tem a Bíblia de estudo Thompson. Né? Então nós acabamos valorizando as pessoas por aquilo que elas possuem, porque nós mesmos valorizamos essas coisas. Segundo, e é pior, irmãos, é que quando a gente acredita que por ter as coisas nós nos tornamos valiosos, quando nós as perdemos, nós achamos que somos as piores criaturas, né? Achamos que perdemos o valor por perdermos essas coisas. Segunda coisa que valorizamos é o nosso papel social, é o nosso trabalho, é o emprego que possuímos, o diploma que conquistamos e que nos dão valor. Nós falamos, sou advogado, sou médico. Quem é você? Sou advogado. Quem é você? Sou doutor. Sou fulano de tal. Eu me lembrei aqui de uma coisa muito interessante. Minha mãe tem umas coisas que às vezes me faz rir. Minha mãe, quando eu estava estudando, e comecei a trabalhar, aí as pessoas perguntavam à minha mãe, aonde é que o que seu filho está fazendo? Onde ele trabalha? Ele trabalha na Petrobras, ele é engenheiro. Nunca fui engenheiro na minha vida. Mas isso é interessante, né? Porque a gente, quando os filhos começam a estudar, estão estudando para alguma coisa, a gente diz o quê? Os nossos filhos, onde é que está teu filho? Meu filho está na faculdade, ele está fazendo engenharia, ele está fazendo medicina, né? E você fala para todo mundo, né? Mas eu nunca vi uma mãe chegar e dizer assim, meu filho é garilho, olha que coisa maravilhosa. Meu filho trabalha na Colúmbia, como se o trabalho, a posição social, o filho, o desmerecesse, deixassem de valorizar quem na realidade ele é. Então nós valorizamos a posição social que temos, o que possuímos, usamos o mesmo pretexto por conta disso para os nossos filhos quando eles não os têm. Se você tem dois filhos que um se deu bem na vida, cresceu, se tornou alguém, não é verdade? Você deve ter presenciado aí essa semana a posse do ministro Joaquim Barbosa como presidente do Supremo Tribunal Federal, e você viu de onde ele vem. Os seus pais, ele fez questão de colocá-los na primeira fila, à frente da presidente, à frente de qualquer outro ministro. Ele fez questão de mostrar os seus pais. Quem são os pais do ministro Joaquim Barbosa? Um servente e uma doméstica. Ele tem orgulho de quem eles são, independente da sua posição social. Mas há pessoas que se prendem ao seu papel social, e quando eles não estão mais nesse nível social, eles se frustram, se entristecem e passam então a valorizar mais o seu desenvolvimento na sociedade do que a sua própria vida. Terceiro valor que nós damos, nós valorizamos os nossos relacionamentos, valorizamos as pessoas que nós conhecemos, os amigos, a família.
É interessante que nesse negócio de relacionamento, por vezes nós valorizamos mais o que vemos do que o que na realidade possuímos. Se você já encontrou alguém que você teve vontade de tirar uma foto com fulano, né? Muitos tietes por aí, isso é no nosso meio evangélico, né? Há muito tempo atrás, eu e a Mali tivemos a oportunidade de ir no lançamento daquela revista Eclésia. Quando a revista foi lançada, nós recebemos o convite para o lançamento. Lá estavam todas as personalidades evangélicas e muitos convidados. E era interessante como as pessoas queriam tirar foto com o Silas Malafaia, com a Bruna, com a Cassiane, com os cantores gospel. Cada um queria tirar uma foto. Sabe por quê, irmãos? Para botar lá no seu armário, no seu quarto. E quando as outras pessoas chegam, fulano é importante, conhece Silas Malafaia, conhece. É como se eu tirasse uma foto com uma personalidade. Está tão ruim de personalidades em nossa sociedade, mas vamos pegar aqui a Dilma, né? E tirasse uma foto com ela, fizesse um pôster e aproveitasse o gabinete do pastor Roberto aqui, e de vez em quando eu tenho oportunidade de usar e botasse lá. Aí você entra lá, o pastor conhece a Dilma, né? Conheço, mas ela nem me conhece. Ela nunca me viu na vida, não sei naquele momento de tirar fora, nem sabe que eu existo. O que é importante, não é você conhecer as pessoas. O importante é você ser conhecido. Aliás, isso já é de tempos. Foi o próprio Jesus quem disse: eu conheço as minhas ovelhas. Então, o importante não é você conhecer Jesus, é ser conhecido por Ele. Não basta você conhecer Jesus, porque tem muitos que conhecem Jesus, mas o mais importante é ser conhecido por Ele. Então nós valorizamos os relacionamentos, as pessoas, e nós valorizamos na realidade para que isso nos dê valor, não a nós, mas dê valor a quem vê que nós estamos ao lado de quem tem valor. Você percebe isso? Que as pessoas se preocupam em valorizar você através de com quem você anda. É bem verdade que você tem que saber com quem anda. Minha mãe sempre dizia, seus velhos ditados: diga-me com quem andas e lhe direi quem és. E se você anda com quem não presta, você tem tudo para ser alguém que não presta. Você tem que ter cuidado, sim, mas você não pode fazer disso o objeto da sua vida social. Nosso relacionamento, às vezes, atribui valor a nós, e nós acreditamos nisso. Veja que então na nossa sociedade as coisas viram coisas, os relacionamentos viram coisas, e dar valor, isso é um jogo cruel, irmãos. Isso é muito perigoso, porque você dá valor à casa e o carro que possui, você pode perder. Você pode perder a casa, você pode perder o carro, você pode perder o seu emprego, você pode perder o seu status social, você pode perder, infelizmente, para muitas mães e pais que dão valor excessivo aos filhos e chegam ao ponto de dizer: olha, minha vida sem as crianças, sem meus filhos não tem valor, não tem sentido. E infelizmente nós perdemos os filhos também, nós perdemos a esposa, perdemos os nossos amigos. Você pode perder o esposo, você pode perder o namorado, a namorada. Então os nossos relacionamentos podem ser perdidos. Podem ser perdidos porque Deus pode tomar para si antes de nos tomar para Ele.
e pode perder simplesmente por nos abandonarem. Então, quando perdemos esses relacionamentos, como vamos nos sentir? Acabados, desestruturados e desistir da vida? É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. Mas antes, irmãos, aliás, essas coisas podem tirar a nossa alegria, mas eu quero dizer uma coisa aqui, que eu quero dizer o que eu não estou dizendo. Eu gosto de um ditado judeu, aliás, é um judeu que escreve isso. Ele diz o seguinte: fui rico, agora sou pobre, mas ser rico é muito melhor. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, beber água mineral é melhor do que beber água de torneira. Ter uma casa boa é melhor do que não ter nenhuma. Ter um carro novo é melhor do que ter um carro velho sem ar-condicionado e que os vidros não se abaixam. Andar no trânsito, não é verdade? A gente sabe, ter relacionamentos, status, posição social é bom. Isso não é ruim. E se você os possui, e se você os tem, valorize, de modo em que você levante a tua voz a Deus como gratidão, dizendo a Ele: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me concedeu essas coisas para que eu viva esta vida de modo agradável. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu, pelo esposo que o Senhor me deu, obrigado pelos filhos que o Senhor me deu, obrigado pelos amigos que tem me dado, pela igreja que eu tenho, pelos irmãos que possuo. Muito obrigado, Senhor. Mas o que você não pode, a custo de muito sofrimento, é fazer com que estas coisas façam de você uma pessoa que, sem tê-las, você não vale nada. Em que você diga: se você perder essas coisas, porque você pode perdê-las, você não é ninguém. Paulo está dizendo que você pode ter todas essas coisas, mas o valor que você dá a elas é que vai dar direção a que, se você lá na frente as perder, você ainda continue com a tua alegria na vida cristã, ou a perca porque você as deixou de ter. Ele está dizendo, irmãos, que nós precisamos dar uma resposta a tudo isso. Qual é a resposta? Verso de número 20. Leia na sua Bíblia. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, irmãos, que nós somos um povo diferente. Nós não somos como as pessoas que valorizam essas coisas e que, quando as perdem o sentido da vida. Há um livro que eu sempre gosto de recomendar, que é um livro de Viktor Frankl, O Sentido da Vida, um livro fininho. Esse homem, ele era um psicólogo, médico, psicólogo. Ele, na época da Segunda Guerra Mundial, judeu, ele foi preso, levado ao campo de concentração. Ele, ao levarem juntamente com ele a sua família, ele viu a sua esposa, seus 4 filhos serem levados à câmara de gás e morrerem. Ele conta no seu livro as experiências que ele vive, em que ele vai dizer que todos os dias a única ração de alimento que ele possuía era um pequeno pedaço de pão e um pouco de água, e era aquilo que ele sobrevivia durante todo o dia de cansativo trabalho, quebrando pedra, preparando estrada para que os soldados alemães pudessem transitar. Esse homem, ele começou a perceber na vida das pessoas o que é que elas valorizavam mais. E quando ele percebia que as pessoas perdiam o sentido da vida por terem perdido esposa, filhos e tudo que possuíam, elas se entregavam. E elas se entregavam à própria sorte e acabavam morrendo. Outras, porém, percebia Viktor, como ele lutou e não desistiu
insistia, dizia todos os dias: o Deus que eu sirvo não me deixará desistir de viver. E ele lutou todos os dias, até que então foi salvo pelos aliados, já passados muitos anos como prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz, o pior campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Aquele homem escreve esse livro e vai dizer o seguinte: nós podemos vencer a perda das coisas mais valiosas que possuímos em nossa vida. Nós somos maiores que isso. E o que Paulo está dizendo: nós não pensamos apenas nas coisas da terra, porque elas são passageiras. Elas são coisas que passam, mas nós somos cidadãos dos céus. A nossa escala de valor é outra, são outras. E talvez, irmãos, se perguntássemos a Paulo quais as coisas que ele agora, como homem de Deus, valoriza na sua vida, ele vai responder para nós, e eu considero esse versículo talvez o mais importante do capítulo 3 de Filipenses, verso de número 10. Lê comigo. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Vou ler numa versão que traduz melhor isso. Diz o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Vamos traduzir isso aqui, para nós entendermos como devemos reagir a todas as coisas que possuímos. O que é mais importante para nós agora, como servos de Cristo Jesus? Ele vai dizer: quero conhecer a Cristo, para conhecê-lo. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero me encontrar com Deus. Eu quero ser impactado por Deus. Eu quero ser tocado por Deus. O que ele está dizendo: eu quero ser assombrado por Deus, de uma tal maneira que o que ele me faça redunde em uma grande diferença na minha vida. Eu quero tocar no sagrado. Eu quero conhecer aquele em quem habita o conhecimento e a sabedoria. Eu quero conhecer aquele que conhece todas as coisas. Eu quero conhecer aquele em que há a plenitude do divino. Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer o Senhor. Quero conhecer Deus. Quero uma experiência única com Deus. Quero conhecer aquele que é indescritível, aquele que não se mede, aquele que faz tudo por mim, aquele que cuida de mim. Eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quero conhecer aquele que é um mistério para mim. Quero ter um encontro com Deus e ser encontrado por Deus. Quero viver na perspectiva de estar ao lado de Deus, porque viver ao lado de Deus vai me fazer entender que todas as coisas não são mais importantes do que Ele próprio, Deus. Quero conhecer Deus. Isso é que Ele quer dizer quando diz que quer conhecer a Cristo. Aliás, Dostoiévski diz que esse é o anseio de todo ser humano, porque o coração do homem há um grande vazio que só é preenchido pelo tamanho de Deus. O coração do homem é um grande vazio em que só pode ser preenchido pelo tamanho de Deus. Santo Agostinho também vai dizer que inquieto bate, eu gostei disso, inquieto bate o nosso coração, até que Ele
possa descansar em Deus. Santo Agostinho, ele vai sentir as batidas do seu coração e ele vai dizer: está inquieto meu coração. E enquanto ele bate porque ele busca descanso em Deus. Quando ele parar de bater, ele estará na presença de Deus. É esse desejo de conhecer Deus, esse desejo de ter um encontro com Deus, de fazer ser conhecido, de fazer-se conhecido por Deus, de querer Deus desesperadamente. Aliás, queridos, a Bíblia é um livro que fala de muitos homens e mulheres que tinham muitas coisas e que tiveram as suas vidas absolutamente transformadas por conta desse encontro com Deus. O encontro que elas tiveram com Deus. Leia a Bíblia, e todos os homens e mulheres que foram impactados pela presença de Deus, eles abandonaram todas as coisas por causa da presença de Deus. Ele coloca, querido, aqui todas as coisas nesse único patamar. Verso 7, número 8 diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Tudo que ele perde, ele considera como esterco, algo imprestável. Ele coloca aqui no mesmo bolo, se você assim quiser pensar, pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, trabalho, posição social, todas as coisas que ele possuía, porque o objetivo dele era ter um encontro com Deus. E eu creio, irmãos, sinceramente, que ao colocar isso, ele está falando do coração que ouve a voz de Deus que diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você busca a Deus porque quer que Ele te dê coisas, ou quer que o ajude a manter as coisas que você tem, na realidade, nós, ao fazermos isso, nós não estamos buscando a Deus, nós estamos buscando as coisas. Mas Deus vai dizer o seguinte: quando você me buscar de todo o coração, de todo o teu coração, de todo o teu coração, todas as coisas vão ficar abaixo disso. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhes serão acrescentadas, sempre abaixo de Deus. Segundo, nesse texto do verso 10, quando ele vai dizer o poder da sua ressurreição, na realidade ele não está buscando poder para fazer milagres. Não é um poder que muitos gostariam de ter para operar maravilhas ou grandes feitos, ou ser reconhecido na sociedade pelo poder que exerce a usar o nome de Jesus. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Deus, eu sou fraco, e a minha fraqueza, ela só pode ser aperfeiçoada quando o Senhor vem ao meu encontro, quando eu vou ao encontro do Senhor. É porque eu sou fraco que o Senhor me fortalece e se fortalece em mim. Eu sou fraco. Ele está querendo dizer que pede que Cristo faça diferença nele. Nós precisamos pedir: Senhor, faça diferença em mim, faça diferença na minha fraqueza, faça diferença nas minhas limitações,
Faça diferença em mim para que eu supere o pecado, para que eu vença a tentação, para que eu não permita o orgulho tomar conta de mim, para que eu não deixe a inveja se apoderar do meu ser, para que eu não permita que a ira tome conta da minha alma. Que o Senhor cuide de mim e que o poder da tua ressurreição penetre na minha alma de tal maneira, Senhor, que eu sinta a tua presença tão profundamente, que seja reconhecida que o Senhor está em mim e que eu possa então levantar a voz e dizer: Cristo vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Ele está dizendo para nós. O que Ele está dizendo é: Senhor, dá um jeito em mim, dá um jeito em mim, porque eu não sou capaz. Que o teu poder faça diferença na minha vida. Me resolve, porque com a minha própria força eu não sou capaz de me resolver. Me fortalece, porque com as minhas próprias forças eu não sou capaz de vencer. Me socorre, porque sozinho eu não sei sobreviver. Me liberta, porque com a minha própria força não consigo me libertar. Eu quero mais de Cristo, muito mais. Concluindo, meu irmão, eu quero encorajar você, quem sabe, se fazer algumas perguntas. Quais são as coisas? Vou me incluir nessas perguntas e vou fazer na primeira pessoa, para que você se coloque do mesmo jeito. Quais são as coisas que possuo e que acredito são valorosas? Quais são as coisas que acredito que vale a pena viver por elas? Essas coisas em que me prendo, em que reconheço ser valiosa para mim, até que ponto são valiosas em si mesmas? Quais são as coisas que acredito vale a pena viver por elas? Elas têm peso para a eternidade? E se eu perder essas coisas, elas vão acabar com a minha alegria? Se eu perder o meu status, a minha posição social, aquilo que durante anos eu lutei para conquistar, aquilo que durante tantos anos eu demorei a ter, se eu as perder, elas vão tomar a minha alegria de sentir teu toque, a tua presença e poder dizer: olha, Senhor, eu te amo mais do que todas essas coisas. Eu quero encorajar você a dizer a Deus: talvez você tenha perdido algumas coisas na sua vida e talvez até hoje ainda não tenha se recuperado dessas perdas. E talvez você tenha se sentido até pequeno por ter perdido essas coisas. Eu quero te encorajar a dizer: Senhor, restaura minha alegria. Traz de volta a alegria da presença do Senhor. Quero te encorajar a ter um encontro com Deus. Quero te encorajar a dizer: Senhor, eu preciso do Senhor mais do que tudo na vida. Mais do que todas as coisas eu preciso de Ti. Deus vai te aperfeiçoar
na sua fraqueza, vai te fortalecer, vai te dar bênção e vai te libertar. Eu leio, finalizando o verso 12 ao 16. Se você, como eu, ao responder essas perguntas, ainda sente que precisa se desarraigar dessas coisas, se desprender de alguma coisa, e não permitir que o pensamento de perdê-las possa te entristecer, quero ler com você o que o apóstolo Paulo vai dizer. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem está falando é o apóstolo Paulo, grande homem de Deus. Ele quer ter um encontro com Deus. E ele diz: olha, eu ainda não alcancei o que eu gostaria de possuir. Eu ainda não me libertei das minhas fraquezas. Mas eu não desisto, eu prossigo. Eu vou em frente até alcançar. Fecho lendo com você o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alegria na vida cristã, apesar de todas as coisas. Se as perdermos, elas não nos roubarão a alegria da presença do Senhor. Que Deus te abençoe, a cada um de nós, e possamos estar buscando a cada dia ter um grande e marcante encontro com Deus. Amém. Você pode ficar de pé? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque temos aprendido tanto, Senhor, ao estudar esta carta que o teu filho Paulo escreveu há tantos anos atrás. E como elas trazem a nós lições tão preciosas, tão maravilhosas. E como ela nos inspira a continuar buscando a tua presença mais e mais. Abençoa nosso viver, Senhor. Que as circunstâncias não nos roubem a alegria. Que as pessoas não nos entristeçam a ponto de deixarmos de nos alegrar na tua presença. E que as coisas que valorizamos sejam coisas que não confiram valor a nós mesmos, mas que elas, ao participarem de nossa vida, sejam apenas consequência da tua bondade, do teu amor por nós,
E quando nós as olharmos, nós agradecermos a Ti, porque o Senhor nos concedeu e nos permitiu possuí-las. E se ao perdê-las, nós não nos entristeçamos a ponto de deixarmos de nos alegrar em Tua presença. Que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos perdoe nas nossas limitações e fraquezas e nos fortaleça a cada momento. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma glória a Deus?